IFRN Campus Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, disciplina Cálculo de uma variável A. E agora vamos a uma aula que vai puxar muito de você, tá? Limites das funções logarítmicas. Primeiramente, vamos fazer uma revisão de logaritmo. Seja o logaritmo de x na base A igual a y. Então, gente, da aula anterior, isso aqui é o inverso da função exponencial. A brincadeira é assim, ó. Base, que é A, elevada ao resultado, que é y, é igual ao que está no meio. Vamos repetir? Base, que é A, elevada ao resultado, que é y, é igual a quem está no meio. Só lembrando que isso aqui se chama base, o A. O x a gente chama de logaritmano e o y a gente chama de logaritmo, tá? O que a gente precisa sempre lembrar, gente, é que o x é maior que zero. Então, o logaritmano necessariamente tem que ser positivo. E sobre a base do logaritmo, já que é exponencial, vimos na aula anterior, tem que ser positivo, maior que zero e diferente de 1. Percebeu? Então, em todas as questões você vai ver que isso aqui tem que ser positivo, que é o logaritmano, ok? Sobre gráfico. Quando você tem y igual a log de x na base 2, preste atenção, esse x eu tenho que ser positivo. Então, eu vou pegar o primeiro caso agora para a base sendo maior que 1. Então, por exemplo, base 2. E agora eu vou traçar para você o gráfico quando x assume valores. Olha o que acontece com y. O que devemos lembrar? X sempre assumindo valores positivos, percebeu? Agora, quando na função o a está entre 0 e 1, observe que o a continua sendo um valor positivo. Só que agora ele está entre 0 e 1. E aí, Carlos, o que é que eu vou fazer agora? Por exemplo, y igual ao log de x, que é sempre positivo x, na base 1 meio. Se você traçar o gráfico fica assim. Então, vamos ver se eu entendi. Quando a base, o a, é maior que 1, o gráfico do logaritmo sempre é nesse formato. Quando a base é entre 0 e 1, por exemplo, o meio, o gráfico é desse tipo. Eu queria explicar um desses valores na tabela. Eu vou pegar esse valor aqui. Para x igual a 1 meio, aí vou substituir aqui, ó. Eu vou usar essa definição, tá? Vamos substituir x por 1 meio para ver quanto é que vai dar o logaritmo, que é o y. Eu estou procurando o y. Então, bora. Y é igual ao log de 1 meio na base 2. Qual é a propriedade? Quem é a base? 2. Base elevado ao y, que é o logaritmo, tem que ser igual ao que está no meio. Então, de novo, ó, base elevado ao resultado tem que ser igual ao que está no meio. Então, 2 elevado a y é igual a 1 meio. Gente, eu tenho que deixar as bases iguais. Eu posso escrever, então, 1 meio como 2 elevado a menos 1. Inverte a base e o expoente troca de sinal. Então, y é menos 1. Então, de fato, quando o x é 1 meio, o y é menos 1. Vamos ver no gráfico? Ó, quando o x é 1 meio, o y é menos 1. Se você fizer isso para todos os outros valores, você vai construir esse gráfico. Vamos pegar um agora do lado direito, quando a base está entre 0 e 1. Eu escolhi x igual a 4. Aí vou substituir aqui, tá? Vamos substituir x por 4. Então, y é igual ao log de 4 na base 1 meio. Então, o que é que eu vou fazer agora? Gente, a base é 1 meio. 1 meio elevado a y é igual a 4, né? Então, o que é que eu vou fazer com esse 4 aqui? Olha só qual é a estratégia que eu vou usar. Eu resolvi inverter logo essa base aqui. 1 meio eu vou escrever como 2 elevado a menos y. Ao inverter a base, o expoente muda. E 4 é 2 ao quadrado. Ah, como a base é a mesma, menos y é 2, então y é igual a 2. Então, ó, quando x é 4, né? Porque se menos y é igual a 2, multiplicando por menos 1, y é menos 2. Então, quando x é 4, eu realmente vejo que o y é menos 2. Percebeu, gente? Então, ó, nunca esqueça disso aí, tá certo? Quando a base é maior que 1, o gráfico do logaritmo tem esse formato. Quando a base é entre 0 e 1, tem esse outro formato, tá bom? Carlos, vamos agora ver
dentro do assunto limites, como é que a função logaritmo age, né? Isso aí a gente já viu, né? A gente deu esse breve resumozinho para você ao longo dos primeiros 5 minutos da aula, mas a aula de limites oficialmente começa agora. Então vamos ver algumas propriedades do limite. Primeira delas, se A pertence aos reais e é lógico que a base, eu já sei, tem que ser maior que zero e diferente de 1, então eu concluo que o limite do log de x na base A, quando x tende a 1, é zero. Vamos mostrar se é verdade. Eu vou escolher aqui, gente, o A igual a 2, né? Porque o A é maior que zero e diferente de 1. Então, se eu fizer limite de x tende a 1 de log de x na base 2, vai dar quanto? Precisamos resolver o logaritmo. Vou usar isso aqui, tá, gente? Quanto é o log de x na base 2? Eu vou chamar de y, tá? Então, log x tendendo a 1 fica log de 1 na base 2 é zero. Mas por que é zero? Qual é a base que quando você eleva a zero dá 1? Aliás, não é nem isso. Qualquer base elevada a zero dá 1. Então é por isso que esse resultado aqui dá zero. Porque 2 elevado a zero dá 1. Eu quero saber qual o resultado disso. O resultado disso é achar o valor de y, que é zero. Porque base elevada a zero dá 1. Entendi, professor. Zero. E se você quiser fazer a direita e a esquerda, opcional, ó, quando x é 1, evidentemente vai dar zero, que eu acabei de fazer. Quando x é 1,1, ó, substitui x por 1,1. Log de 1,1 na base 2 tem que ser y, né? Então, 2 elevado a y tem que ser igual a 1,1. Na calculadora dá 0,1375. Se eu fizer a esquerda, 0,9. Log de 0,9 na base 2 é y. 2 elevado a y é 0,9. Então, y na calculadora vai dar menos 0,152. Tanto a direita como a esquerda se aproxima de zero. De fato, o limite de x tendendo a 1 de log de x na base A sempre será zero. Mais um exemplo. Agora, o limite do log de x na base A com x tendendo a B é igual ao log de B na base A. Olha como é simples de perceber isso. Imagine o log de x na base 10, com x tendendo a 100. Então, vamos fazer quanto é o log de 100 na base 10? 10 é 2. Por quê? Base elevada ao resultado tem que ser 100. Então, por que esse resultado tem que ser 2? Porque a base elevada a ele não tem que ser 100? Conclusão, esse limite aqui dá quanto? 2. E eu posso confirmar fazendo a direita e a esquerda. Quando é 100, acabei de fazer, deu 2. Se eu pegar 100,1 aqui, ó, 10 elevado a quanto que dá 100,1? Numa calculadora, 2,004. E se eu pegar a esquerda do 100, 99,9, logo de 99,9 na base 10 dá y. 10 elevado a y, 99,9. Y dá 1,9996. Ou seja, a direita e a esquerda se aproximam de 2, de fato, confirmou. Terceira propriedade. Se agora o A é maior que 1, então o limite do log de x na base A com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o A agora sendo 2, tem que ser maior que 1, né? Quanto é o log de x na base 2 com x tendendo ao infinito? Então, log de limite do x tendendo ao infinito do log de infinito na base 2, porque o x tende ao infinito, tem que dar y. Então, 2 elevado a y, né? Base elevada a y tem que ser infinito. Qual é o valor de y que dá infinito quando eu pego 2 elevado a ele? 2 elevado a quanto que dá infinito? Infinito. Bateu aqui com o que foi dito. Quarto caso. Se agora o A estiver entre 0 e 1, é a mesma coisa, só que agora o A não é maior que 1. Está entre 0 e 1. Limite, quando o log de x na base A, x tendendo a mais infinito, dá menos infinito. Vamos mostrar. Escolhi log de x na base 1 meio. A base agora tem que estar entre 0 e 1. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Limite de x tendendo a mais infinito, do log de infinito na base 1 meio. Então, lá vai. Base elevada a y tem que dar infinito. Aí olha o detalhe. Como a base aqui é 1 meio, eu vou inverter, deixando 2 elevado a menos y. 2 elevado a menos y é igual a mais infinito. Calma. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. 2 elevado a menos infinito, eu botei mais infinito como sendo 2 elevado a infinito, para deixar as bases iguais. Conclusão, menos y igual a mais infinito, multiplicou por menos 1, olha a resposta do y, menos infinito, bateu.
Quinto caso, se agora o A é maior que 1 e eu fizer limite de x tendendo a zero pela direita do log de x na base A, sempre vai dar menos infinito. Vamos comprovar. Pegando o exemplo da base A, 2. Aí eu vou fazer o quê? Pela direita, tá? Então o que foi que eu fiz? Quando eu fizer zero, não se define. Opa! Por que não se define? Porque lembra que o x tem que ser positivo. Se ele tende a zero, não se definiria para zero. Mas se eu pegar um valor à direita bem próximo do zero, 0,001, log de 0,01 na base 2 dá y. 2 elevado a y dá 0,01. Numa calculadora científica, daria menos 9,97. Eu vou pegar um valor de x agora mais próximo ainda do zero. 10 elevado a menos 6, gente, é 0,000001. Menor ainda, vou me aproximar mais ainda. E repete o procedimento. Log de 10 a menos 6 na base 2, 2 elevado a y dá igual a 10 a menos 6. Então, gente, na calculadora daria menos 19,93. Então, você observa que quando é zero não se define, mas quando é zero pela direita, quanto mais próximo do zero, vai tendo um valor cada vez mais negativo. Por isso que dá menos infinito. Eu comprovei aqui, né? Acabamos de ver na tabela aqui. Ó, gente, se x tende a zero pela direita, por que é que y tem que ir a menos infinito? Porque quando eu faço 2 elevado a menos infinito, se eu inverter a base, fica 1 meio elevado a infinito. Só que 1 meio elevado a infinito é zero, porque 1 ao infinito é 1 e 2 ao infinito é uma coisa muito grande. 1 dividido por uma coisa muito grande dá zero. Confirmou, então, que esse limite aqui vai dar menos infinito. Carlos, muito interessante. Sexto caso. Para um A positivo e diferente de 1 e A pertencente aos reais, o limite de uma certa função quando x tende a b dá c, desde que seja um c maior que zero. Então lá vai, ó, limite de quando x tende a b do log de f de x na base A, eu posso pegar o limite e jogar para dentro do logaritmo. Aí olhe o detalhe. Se o log de x mais 1 na base 2, quando x tende a 3, dá um valor positivo, o que é que vai acontecer? Vamos fazer comigo. Ó. Log de x mais 1, quando x tende a 3, vai dar quanto? Então, bem devagarinho. Se eu faço x igual a 3, fica 3 mais 1. Então, fica o limite de 4, quando x tende a 3, dá 4. Aí, esse limite dando 4, o que é que você conclui? Que o c é 4. E, portanto, se o c é 4, fica aqui o verde, ó, log de 4 na base 2, que vai dar 2, confirmando a informação. Carlos, muito interessante esse exemplo aí, tá? E aí, gente, para fazer os exercícios, a gente vai precisar em algum momento dos casos de indeterminação. Eu estou colocando para você aí os 7 casos de indeterminação que em um determinado momento nós vamos precisar, tá bom? Nesse primeiro exercício, é um exercício de substituição direta, não tem determinação. Ó. O limite do log de x na base 1 meio quando x tende a 4. A gente só precisa resolver, gente, esse limite aqui. Quando x tende a 4, então eu vou ter log de 4 na base 1 meio. Eu igualo a y para descobrir a resposta disso aqui. Log de 4 não é 2. Ó, gente, log de 4 na base 1 meio é y. Então, o que é que eu vou fazer? Base elevada ao resultado, que é y, dá igual a 4. Então, 1 meio elevado a y é igual a 4. Como foi que eu fiz? Eu inverti essa base aqui, 1 meio fica 2 e o expoente fica negativo. 2 elevado a menos y é igual. 4 não é 2 ao quadrado? Então, como as bases são iguais, eu vou dizer que menos y é igual a 2. Multipliquei por menos 1. Y é igual a menos 2, que é a resposta desse logaritmo quando x tende a 4. Menos 2, resposta do exercício 1. Exercício 2, mais um caso que não há indeterminação. X tendendo a e ao quadrado. Carlos, que danada é e ao quadrado? É, gente, é o número de Euler, que a gente vai discutir daqui a pouco. O que interessa para a gente é ver que é um número e ln é um logaritmo que é base e. Então, quando eu fizer x tendendo a e ao quadrado, eu vou ter ln de e ao quadrado. Aí eu preciso só lembrar de uma coisa. Não importa se é log ou ln, esse aqui é o logaritmo natural. O que é que eu preciso lembrar? De uma regra chamada regra da potência.
Gente, que regra é essa? Quando eu tenho um expoente do log, olha o y aqui, gente, eu vou colocar aqui para você ver, ó. Quando eu tenho uma potência, o y desce para frente do log. Então, você está vendo esse 2 aqui? Ele vai descer para frente do log. Então, vamos mostrar isso. Ó. Fica o limite de x tendendo a e ao quadrado, ele desce para frente do log 2 vezes ln de e. Aí, olha o detalhe. ln de e sempre é 1. Anote aí, logaritmo natural do número de Euler, que é o e, é sempre 1. Por quê? Porque o logaritmo natural, gente, a base dele é e. Eu não coloquei, mas a base dele é e. Por enquanto, grave isso. ln do e, que é o número de Euler, que a gente vai discutir daqui a pouco, vale 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, o limite quando x tende a e ao quadrado vai dar 2, que é a resposta do exercício 2. Exercício número 3 não é indeterminado. Log de x na base 2 quando x tende a mais infinito. Então, vamos fazer x tendendo a mais infinito. Vou resolver esse log aqui para descobrir a resposta, né? Log de infinito na base 2 é y. Então, 2 elevado a y é igual a infinito. Qual o valor de y que faz com que 2 elevado a ele dê infinito? Parabéns! Infinito, resposta do exercício número 3. Exercício número 4. Mais uma vez, o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x quando x tende a zero pela direita. Então, olha o que é que eu vou fazer. Inicialmente, ln de x é igual a y. Eu vou dizer que lembra que eu falei que quando vem ln, a base é elevado a y é igual a x. Então, pensa comigo. Se eu fizer x igual a zero, já sei que não é definido, porque o x sempre é um número positivo. Então, se x é zero, não se define, porque ele é positivo. Agora, eu vou fazer, gente, o x igual a 0,01. Eu vou pegar o x tendendo a zero pela direita, 0,01. Então, vai ter ln de 0,01 é igual a y. Aqui não é a base? E elevado a y é igual a 0,01. Se você fizer numa calculadora, esse aqui vale 2,78 aproximadamente. Então, vai dar menos 6,91. Eu vou pegar um x muito próximo de zero pela direita, 10 a menos 6. 0,00001 vai dar menos 3,82. O que interessa é que quanto mais próximo de zero pela direita, o resultado vai dar cada vez mais negativo. E aí eu só confirmei, né? Lembrando que é elevado ao y menos infinito, 1 sobre e elevado ao infinito dá zero. Quando o x tende a zero pela direita, o y tem que tender a menos infinito para que dê zero. Em outras palavras, a resposta disso aí é menos infinito, exercício 4. Ô Carlos, será que agora eu vou cair numa indeterminação? Não sei, gente. Não sei. Se ficar zero sobre zero, é uma indeterminação. Então, vamos substituir o x por menos 1 para ver se fica 0 e 0. Substituindo o x por menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 2. E aqui embaixo, menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 4. Então, aqui em cima, menos 1 ao quadrado é 1, mais com menos é menos 3 e mais 2. 1 mais 2, 3 menos 3, deu 0 em cima. E embaixo, vamos ver, menos 1 ao quadrado é 1, mais com menos é menos 5, mais 4. 5 menos 5, caramba, indeterminação. E agora, você já sabe o que fazer. Tem que usar Bhaskara. E como é que eu vou fazer? Bhaskara nos dois? Sim. Lembra da fatoração? Aulas 1 e 2. Fatoração de uma função do segundo grau. A, que é o coeficiente de x ao quadrado, x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Em ambos os casos, A é 1, tá, gente? Então, eu vou pegar só essa parte aqui. Vamos fazer Bhaskara tanto no numerador, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. A é 1, B é 3 e C é 2. Então, vamos fazer comigo. Delta, b ao quadrado menos 4ac. B é 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes, quem é o A? 1 e o C? 2. Então, fica 9 menos 8. Delta é 1. E aí, lá vou eu, né? Para achar as raízes menos B,
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Como B é 3, menos 3, mais ou menos delta de 1, raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, fica menos 3, mais ou menos 1 sobre 2. Considerando primeiro o sinal positivo, menos 3 mais 1 sobre 2. Menos, tem o maior sinal, conserva e subtrai. 2 sobre 2, uma das raízes é menos 1. E a outra com um número negativo, né? Menos 3 menos 1 sobre 2. Fica menos 4 sobre 2, menos com mais dá menos 2. Então, esse primeiro polinômio ou equação de segundo grau tem raízes menos 1 e menos 2. Grave isso. Vou fazer o denominador agora. X ao quadrado mais 5x mais 4. A é 1, B é 5, C é 4. Calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC. P é 5, né? 5 ao quadrado menos 4 vezes. O coeficiente de x ao quadrado é 1 e C é 4. Então, fica 25. 5 ao quadrado é 25. Menos 16. Delta é 9. Então, as raízes, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Como B é 5, menos 5, mais ou menos, raiz de delta, raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. Então, fica menos 5, mais ou menos 3 sobre 2. Primeiro positivo, menos 5 mais 3 sobre 2. Conserva o sinal do maior e subtrai. 5 menos 3 é 2. A raiz é menos 1. E a outra raiz, né? Menos 5 menos 3 sobre 2. Conserva o sinal quando tem sinais iguais e soma. Menos 8 sobre 2 é menos 4. Então, as raízes da segunda equação de segundo grau é menos 1 e menos 4. Então, resumindo, no numerador, as raízes foi menos 1 e menos 2. Então, fica x menos menos 1 fica mais 1. E x menos o menos 2 fica mais 2. Na de baixo, x, primeira raiz, menos 1. X menos menos 1, ficou mais 1. E aqui, x menos o menos 4, fica x mais 4. Vou substituir o numerador por essa fatoração aqui e o denominador por essa outra. Vamos fazer? Já fiz. Cortei x mais 1 e x mais 1. Então, o limite quando x tende a menos 1 do log de x mais 2 sobre x mais 4 na base 3. Isso aqui não vai dar 0 sobre 0. Faça x igual a menos 1 para ver. Então, em cima, menos 1 mais 2 e embaixo, menos 1 mais 4. Então, em cima fica 1 e embaixo fica 3. Quanto é o log de 1/3 na base 3? Vamos fazer aqui no cantinho separado. Log de 1/3 na base 3 vai dar y. Já é a resposta isso aqui. Então, base, que é 3 elevado a y, dá 1/3. 3 elevado a y é igual a 1/3. O que é que eu fiz aqui, gente? Vou inverter 1/3 escrevendo 3 a menos 1. Então, o resultado do log de 1/3 na base 3 será o y igual a menos 1, porque as bases são iguais. Menos 1 é a resposta do excepcional exercício número 5. Exercício número 6. Será que também vai dar indeterminado? Vamos ver. Vai, ó. Se eu fizer x tendendo a 0, fica 0 menos 0 ao cubo. 0 ao cubo é 0. 0 menos 0 é 0. E aqui embaixo, 0 mais 0. E aí, Carlos, o que é que eu faço? Se deu uma indeterminação, poderia fazer Briotão, poderia fazer a equação de segundo grau. No entanto, algo acontece. Se eu colocar x em evidência no numerador e no denominador, fica mais fácil. Carlos, eu poderia fazer Briotão em cima e poderia fazer Bhaskara embaixo? Sim, mas fica mais fácil colocar x em evidência. Porque x é um fator comum a todo mundo. Colocando x em evidência no numerador, x por x dá 1. Menos x ao cubo por x dá menos x ao quadrado. E embaixo, x em evidência, ó, x ao quadrado por x dá x. E x por x dá 1. Cortei x com x, ficou log de 1 menos x ao quadrado por x mais 1. Isso aqui não vai dar 0 sobre 0. Faça x igual a 0. Ó. Em cima fica 1 menos 0 ao quadrado. E embaixo 0 mais 1. Aqui em cima vai ficar 1 e embaixo 1 também. Log de 1 sobre 1 dá log de 1. E quanto é que dá o log de 1? Precisa igualar y para saber. O resultado do log de 1, gente, é y. Qual é a propriedade do log? A base que é 10. Quando é log, a base é 10. Lembra que quando era ln, logaritmo natural, a base era e? Pronto, se é log, é o logaritmo decimal, a base é 10. Então, 10 elevado a y é igual a 1. 10 elevado a quanto que dá 1? Todo número elevado a 0 dá 1.
Então, y é zero, que é a resposta do excepcional exercício 6. Segunda parte da nossa aula, agora a gente vai falar sobre o limite exponencial fundamental. Vamos falar sobre o E que eu prometi a você, o número de Euler, né? O número de Euler é uma constante matemática irracional. Ela é uma dízima que não tem fim. Aproximadamente 2,71828. Tinha outros números aqui até o infinito. É a base dos logaritmos naturais, como a gente já viu, o logaritmo neperiano. E é fundamental em cálculo, como a gente vai ver a partir de agora, especialmente para crescimento exponencial e uma disciplina lá na frente, que em breve a gente tem as videoaulas, equações diferenciais ordinárias lá na frente. E aqui, gente, é o santo grau da nossa segunda parte. É o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n tende a mais infinito. Gente, a demonstração disso é uma demonstração belíssima, que é uma demonstração que envolve um certo rigor matemático, que eu vou deixar para um outro momento, porque o foco aqui é calcular os limites, tá? Mas essa expressão é muito linda. Então, repetindo, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n quando n tende ao infinito sempre será igual a E. Você tem que anotar isso aí, porque eu vou precisar praticamente em todos os exercícios. Não vou fazer a demonstração, mas quando aparecer algo desse tipo, você já sabe que vai dar um número de Euler. Inacreditável, né, Carlos? E aí aquela observação que eu até já comentei, né? Quando eu escrevia log de 5, na realidade era o log de 5 na base 10 é o logaritmo decimal, né? Por quê? Porque log de 10 sendo 1, 10 elevado a 1 dá 10. Só que quando é o logaritmo neperiano, a gente não escreve log de E na base E. A gente escreve ln de E. O que é que eu estou querendo dizer para você? Escrever ln de E seria a mesma coisa do log de E na base E. E por que é que o ln de E é 1? Porque do mesmo jeito que o log de 10 é 1, porque a base é 10, o ln de E é 1 porque a base é E. E a base elevada a 1 dá E. Tá bom? Então é só lembrar que o ln de E sempre é 1. E eu ainda preciso só fazer você lembrar. E se eu quisesse, por exemplo, ln de 5? Lembra que a base é E? Então, ln de 5, se a base é E, se eu quiser saber quanto é só igualar a y. Aí eu faço E elevado a y é igual a 5. Como E vale aproximadamente 2,71828, numa calculadora eu ia ver que número faz com que 2,71828 elevado a ele dá 5. 1,609438 por aí se vai, tá certo? Isso foi só uma curiosidade. O ln de 5 então terá esse valor. Ô Carlos, eu queria que você mostrasse então alguns teoremas a partir do limite exponencial fundamental. Não vou demonstrar, mas vou pedir encarecidamente que você anote todos aí, porque na hora dos exercícios eu vou precisar. Tá certo? Então vamos começar. Primeiro teorema. Seja a função f de x de 1 mais 1 sobre x elevado a x, definida em x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 1 ou x seja maior que zero. Então, x pode ser negativo inferior a menos 1 ou positivo. Então, o limite de x tendendo ao infinito disso sempre será igual a E. É bem parecido com o limite exponencial fundamental, né, gente? Segundo teorema. Você está anotando isso aí, né, gente? Que eu vou precisar. Se agora a função tem um valor tal que o x tende a menos infinito ao invés de mais infinito. Gente, incrível. Sempre o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, com x sendo menor que menos 1 ou maior que zero, ou seja, positivo, independe se o x tende a mais infinito ou menos infinito. Pode-se demonstrar que ambos os casos dá o número de Euler E. Muito massa. Terceiro teorema. Se agora a função for 1 mais x elevado a 1 sobre x, de modo que x seja maior que menos 1 menor que x e seja diferente de zero. Então, o limite, quando x tende a zero, de 1 mais
x elevado a 1 sobre x dá E também. Anote o terceiro. Limite quando x tende a zero com menos 1 menor que x, que é diferente de zero, ou seja, x maior que menos 1 e diferente de zero, sempre vai dar o número de Euler. Então, veja que vários limites dá o número de Euler, né? A demonstração, gente, é bem complexa, por isso que eu quero que você só anote os resultados que a gente vai precisar nos exercícios. Mais um teorema. Se a base agora é maior que zero, A é uma constante, uma base maior que zero. O limite de quando x tende a zero dessa base elevada a x menos 1 sobre x, gente, inacreditável. Sempre dará o logaritmo leperiano da base A. Impressionante esse teorema. O quinto, se x agora for maior que menos 1, então o limite de ln de 1 mais x na base x sempre será igual a 1 quando x tende a zero. Claro, por que é que x tem que ser maior que menos 1? Porque esse 1 mais x aqui, gente, tem que ser maior que zero. Porque eu sei que só existe logaritmo, seja neperiano ou decimal, se isso aqui for positivo. 1 mais x maior que zero, aí x era maior que menos 1. Entendi, cara. Perfeito. Tá aqui, ó. 1 mais x tem que ser maior que zero. Passo o 1 para lá, x maior que menos 1. Anotou, gente, os 5 casos, assim como limite exponencial fundamental? Pois é, gente, infelizmente, não vou fazer a demonstração pela complexidade, mas com você tendo anotado tudo, vamos calcular alguns limites que eu vou precisar. Então, exercício número 7. Limite quando x tende a mais infinito elevado a 2x. Gente, isso está parecido com o quê, hein, gente? Está parecido com o primeiro teorema. Seja a função 1 mais 1 sobre x elevado a x, definida tal que x seja menor que menos 1 ou maior que zero. Como x tende a mais infinito, isso aqui foi satisfeito, né? Então, eu sei que o limite quando x tende ao mais infinito disso aqui dá E. O problema é que está quase igual, né? Aqui está elevado a 2x e aqui está elevado a x. E agora? E agora, gente, eu vou reescrever isso aqui assim, ó. Vou colocar um colchete e vou escrever 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado ao quadrado. Você sabe que eu posso desmembrar 2 vezes x fazendo isso aqui, né? Mas o que é isso aqui? Isso que está aqui dentro, gente, é E. Então, ficou E ao quadrado, que é a resposta do exercício 7. Eita, Carla, eu preciso dos teoremas. Preciso, tá? Resposta do exercício 7. Olha o exercício 8, que também é muito parecido com o teorema, né? Só que é parecido agora com 2. Por quê? Porque agora o x tende a menos infinito. No primeiro era mais infinito, aqui é menos infinito. Olha a semelhança, quase igual. O detalhe é que aqui tem 3 e aqui tem 1. O que é que eu vou fazer? Uma estratégia. Eu vou chamar x sobre 3 de w. Mas, Carlos, por que x sobre 3 de w? Eu vou isolar o x, dizer que é 3w e você vai entender qual foi a minha jogada aqui, ó. Então, a dificuldade, gente, às vezes ocorre em saber como substituir. Dos exercícios 7 ao 14, eu sempre vou fazer isso e vou pedir para você ficar atento e vendo os modelos, tá certo? Então, eu chamei w de x sobre 3, então x é 3w. Se x é 3w, no lugar de x aqui, eu vou botar 3 vezes w, tá certo? Então, de novo, ó, vou substituir aqui, quando x tende ao menos infinito, de 1 mais 3 sobre x elevado a x. Vou substituir agora. O que está de azul é o w. O que está de verde é o x. Só que tem um detalhe. 3 sobre x é o quê? É o contrário disso aqui. Ah, professor, não entendi não. Atenção, ó. Se w é x sobre 3, 3 sobre x é o contrário disso aqui. Entendi, Carlos. Porque x sobre 3 é w. Como aqui é 3 sobre x, é 1 sobre w. E o x é 3w. E aí, gente, por que é que agora eu mudei a variável de x para w? Porque você está trocando uma letrinha. Quando o x tende a menos infinito, o w também vai tender a menos infinito. Porque o w é x sobre 3. X é menos infinito sobre 3 é menos infinito. Aí eu vou fazer igualzinho a primeira, né? Porque isso aqui me lembra o quê? O que eu fiz na primeira, né?
boto o W aqui e o 3 aqui. Então, gente, esse limite aqui é igual a esse. Professor, mas aqui é W e aqui é X. Eu sei, gente, está mudando só a letra, mas tudo permanece igual. Se é X ou W, não interessa. Está igualzinho, só mudou a letra. Então, isso aqui vale E, né? Isso aqui vale E, ó. Isso aqui vale E, ao cubo. Caramba, Carlão, exercício 8 é ao cubo. É, tem um nível de dificuldade. Olha, quase igual, né? Agora tem um menos aqui e é 2 elevado a x. Então, mais uma vez, eu vou ver se eu consigo deixar parecido com isso aqui, né? O objetivo é tentar deixar parecido com isso aqui. Por que é que eu peguei o caso 2? Porque é x tendendo a... Ó, gente, eu troquei. É o caso 1, né? Porque o x tende a mais infinito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A mesma estratégia. Só que agora, eu não vou chamar a letrinha w de x sobre 3. Como aqui é mais e aqui é menos, eu vou usar a estratégia que w é menos x sobre 3. Então, x é igual a menos 3w. Ah, se x é igual a menos 3w, ó, vou substituir aqui, observando agora o seguinte, ó. No lugar de 3 sobre x, eu vou escrever w. Só que tem um detalhe, aqui é menos x sobre 3. Então, aqui, gente, vai ficar mais, porque w é menos x sobre 3. Então, vai ficar mais w. E no lugar de x, eu vou botar menos 3w. Então, como é que fica? Limite quando w tende... Oxe, por que é que mudou agora para menos infinito? Ah, mudou para menos infinito pelo seguinte, ó. Quando o x tende a mais infinito, menos com mais dá menos. Então, w tende a menos infinito. Sim, entendi. Como x sobre 3 aqui é 3 sobre x, eu inverti e ficou mais, né? Mais 1 sobre w elevado. X é menos 3w, menos 6w. Aí, gente, o caso 1 se transforma no caso 2. Eles são iguais, só muda mais infinito e menos infinito. Então, aqui seria o caso 2. W menos infinito disso aqui. Mas, gente, o que eu vou fazer aqui? O mesmo que eu fiz no 1 e no 2. Eu vou agora pegar o menos 6 e jogar para fora. Quanto é que dá esse limite aqui, gente? Ó, gente, substituir pelo caso 2 novamente, né? Só muda mesmo x para w, então não muda nada na realidade, isso aqui é e. Então fica e elevado a menos 6. Aí é opcional o aluno deixar e elevado a menos 6 ou inverter, né? Expoente negativo inverte a base, fica 1 sobre e elevado a 6. Fica 1 sobre 1 elevado a 6 é 1 e 1 sobre e elevado a 6. Ou seja, a resposta ou é 1 sobre e elevado a 6 ou é e elevado a menos 6. Está aí o exercício 9, resposta. Então veja que os exercícios 7, 8 e 9 a gente teve que fazer alguns artifícios. Mais uma questão que exige realmente muito de você. Exercício 10. Limite quando x tende a mais infinito de x mais 1 sobre x menos 1 elevado a x. Gente, esse exercício não parece ter nada a ver com o primeiro, né? Exceto pelo x tendendo a mais infinito. Como é que eu vou danado passar disso para isso? Aí, gente, tem uma estratégia aqui. Eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por x. Aí me pergunte por quê. Porque quando eu dividir o numerador e o denominador por x, acontece que essa parte de cima fica assim, ó, x sobre x é 1 sobre x. Como o denominador é comum, eu posso escrever x sobre x, que dá 1, e 1 sobre x aqui. 1 mais 1 sobre x apareceu aqui, ó. Que massa! E aqui embaixo, x sobre x é 1, menos 1 sobre x. Aí agora eu posso usar uma das propriedades do limite, que a gente viu em aulas anteriores, e escrever que o limite de x tende a mais infinito de uma fração, eu pego o numerador de cima, faço x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, e aqui embaixo, 1 menos 1 sobre x elevado a x. Na parte de cima dá E. E na parte de baixo, eu quero comentar com você. No exercício anterior, lembra que ficou E elevado a menos 6? Ou seja, quando aparecer um menos aqui, é só botar o expoente negativo. Ou seja, se 1 mais 1 sobre x elevado a x, de x tendendo a mais infinito é E, se for um menos,
conforme vimos no exercício anterior, é só trocar o sinal do expoente de 1 positivo, como aqui é menos, para 1 negativo. A gente já fez isso com a mudança de variável no exercício anterior, tá? Então, ficou E dividido por E elevado a menos 1. Então, E elevado a menos 1 sobe positivo, conserva a base e soma E ao quadrado, que é a resposta do excepcional exercício 10. Exercício 11. Que teorema eu vou usar, hein, gente? Limite de x tendendo a zero de 2 elevado a 3x menos 1 sobre x. Mas, Carlos, eu estou com uma dúvida agora. Por que você está usando os teoremas, hein? Porque está ficando indeterminado, gente. Pegue aí desde o exercício 7. Eu vou lhe mostrar que dá indeterminado. Ó. Se eu fizer x tendendo a zero, 2 elevado a 3 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. E aqui é 0. 0 sobre 0. Por dar indeterminado é que eu uso os teoremas. Carlos, quer dizer que se eu tivesse feito desde o exercício 7 por substituição direta, eu encontraria 0 sobre 0? Sim. Ou 1 elevado ao infinito, que também é indeterminado, viu, gente? 1 elevado ao infinito também é indeterminado. Então, ou você acharia 0 sobre 0, ou 1 elevado ao infinito. Verifique nos exercícios anteriores, ao tentar fazer a substituição direta, tá? Esse teorema aqui, gente, está muito parecido com isso aqui, né? O A é uma base maior que zero, no caso 2, né? E aqui eu estou vendo que é x, aqui é 3x. Eita danado. Então eu posso fazer uma mudança de variável, né? Se eu fizer w igual a 3x, isolando o x fica w sobre 3. Então eu vou fazer uma substituição, tá? No lugar de 3x, eu vou botar w. E no lugar de x, eu vou botar w sobre 3. Só que ao fazer isso, tem que mudar a letrinha. X tendendo a zero. Se x tende a zero, w 3 vezes 0, w também tende a zero. Perfeito. Aí mudei 3x por w e x por w sobre 3. Aí esse w sobre 3, gente, eu posso conservar o numerador e multiplicar pelo inverso de w sobre 3. O inverso de w sobre 3 é 3 sobre w. Então, o 3 passa multiplicando e o w fica embaixo. Isso aqui parece com o quê? Só que antes disso, tem uma propriedade que diz que esse 3 pode passar para frente. Pode, é uma das propriedades do limite. Isso aqui ficou igual a isso, né? Caramba, ficou mesmo. X é w. A é 2, porque o A é maior que 0, A é um número, 2. W é x, rapaz, ficou igualzinho, ó, ficou. E isso aqui dá o logaritmo neperiano da base A. Quem é a base? 2. Então, isso vai ficar ln de 2, porque isso é igual a isso. Só muda que aqui é x e aqui é w, mas o resultado é ln da base, que é A. 3 vezes ln de 2. Neste momento, tem uma opção. Opcionalmente, esse 3 pode passar para cima aqui como expoente. ln de 2 ao cubo, eu posso escrever ln de 8. Há duas possibilidades de resposta. Ou 3 vezes ln de 2, ou ln de 8. Qual foi a que eu escolhi? Botei as duas para você não se atrapalhar. Uma das duas respostas é válida porque elas são iguais. Eu botei o 3 como expoente do 2. Uma das propriedades do logaritmo. Está aí, exercício 11, resposta 3 vezes ln de 2 ou ln de 8. Carlos, estou entendendo. Mais um exercício usando os teoremas. Gente, aula puxada. Mas você anotou os teoremas, não anotou? Pois é. Então vamos ver no exercício 12 que teorema eu vou tentar puxar. Eita, o mesmo anterior, mas está tão diferente, Carlos. X tendendo a 2 disso aqui. Será que dá indeterminado? Deixa eu ver. Se x tende a 2, E ao quadrado menos E ao quadrado é 0. E 2 menos 2 é 0. 0 sobre 0. Indeterminado, por isso que eu uso o teorema. Eu uso o teorema quando eu não consigo fazer por substituição direta, porque fica 0 sobre 0, ou, como eu disse lá no início, 1 elevado ao infinito, que também é indeterminado. Carlos,
Então, qual é a estratégia? Bom, a estratégia é chamar x menos 2 de w para ficar parecido com essa parte de baixo aqui. Se eu fizer w igual a x menos 2, eu vou isolar o x, fica w mais 2. Com muita calma, vamos substituir. No lugar de x, eu vou botar w mais 2. E no lugar de x menos 2, eu vou botar w. O objetivo é tentar ficar parecido com isso aqui. Na parte de cima, eu tenho que observar o detalhe. Como x tende a 2 e eu fiz w igual a x menos 2, eu vou ter que substituir x por 2 para saber quanto é que o w vai dar. Gente, ao trocar a variável, eu tenho que trocar também o limite aqui, tá? Quando x tende a 2, ó, 2 menos 2 dá 0. Então, agora vai ficar o limite de w tendendo a 0. De e elevado a quanto? Quem é x, gente? X é o que está de verde. X é w mais 2. E quem é x menos 2? W. Tá vendo que já está começando a ficar bem parecido? Olha o que eu vou fazer. E elevado a w mais 2 é uma propriedade das potências. Conservei a base e somei os expoentes. Aí eu vou separar, né? De novo, E elevado a w vezes E ao quadrado menos E ao quadrado sobre W. Aqui em cima eu vou botar E ao quadrado em evidência. Colocando E ao quadrado em evidência, E elevado a w vezes E ao quadrado dividido por E ao quadrado dá E ao quadrado. Que E ao quadrado, gente? E elevado a w vezes E ao quadrado. Colocando E ao quadrado em evidência, ao dividir isso por E ao quadrado dá E elevado a w. Menos E ao quadrado por E ao quadrado dá 1. Caramba, Carlão. E ao quadrado é um número, né? É porque o número de óleo é um número, já está dizendo. Passei para frente. Você está vendo que isso aqui é exatamente igual a isso? Não, professor, aqui é W e aqui é X. É, gente, mas é tudo igual, exceto que um é X e o outro é W. Um é uma banana e o outro é uma laranja. É fruta do mesmo jeito. Então, isso aqui dá quanto, hein, gente? Dá o Ln da base A. Lembre que a base é E. E é um número. Na anterior era 2. Aqui a base é E. Então, isso aqui é Ln de E. Então, ficou E ao quadrado vezes Ln de E. Gente, Ln de E é 1, gente. Caramba, é mesmo. Logaritmo neperiano de E é 1, assim como o log de 10 é 1. Porque o log de 10, a base é 10. E o Ln de E, a base é E. Isso dá 1. Então, a resposta é E ao quadrado. Exercício incrível, exercício 12. Exercício 13. Que propriedade eu vou usar? Que teorema eu vou usar? Dá uma olhadinha nesse quinto teorema aí. Observe que nós usamos nos exercícios, gente, os 5 teoremas, né? Esse é o último teorema que a gente está usando. Então, a gente vai ter que dar um jeito de deixar parecido. Tá quase igual, né, gente? A única diferença é que aqui é 2x e aqui é x. Eu acho até que você já sabe o que fazer. Você vai chamar 2x de w. E aí eu isolo o x, que é w sobre 2. Como o x tende a zero, ao substituir, né, ó, 2x eu vou substituir por w e x eu vou substituir por w sobre 2. Vamos fazer isso. 2x substituir por w e x, que eu isolei aqui, substituir por w sobre 2. Aí tem que lembrar, né, quando o x tende a zero, w é 2x. Se x tende a zero, 2 vezes 0 é 0. W tende a zero. De Ln de 1 mais W sobre... Olha que é o xw sobre 2. Lembra que eu já fiz isso em exercício anterior? W sobre 2 eu vou inverter. Conservar o numerador e multiplicar pelo inverso disso. 2 subiu. E esse 2 eu vou tirar de dentro, né, gente? Deixa eu tirar de dentro logo 2. Aliás, eu poderia tirar de dentro ou não. É opcional, tá? Eu posso deixar... Aliás, gente, é melhor tirar de dentro, viu? Vou tirar para não cometer erro. Ó, gente, como eu disse, eu tirei logo 2 para fora e isso aqui é que é igual a isso, né? Ó, esse destaque aqui, ó. Observa, aqui é x, aqui é w, né? Aqui é x, aqui é w. O x tende a 0, w tende a 0, então isso aqui vai dar 1, né? 2 vezes 1 é 2, que então é a resposta dessa belíssima questão. E o desafio final, a nossa última questão, questão número 14. Limite quando x tende a zero da raiz x de 1 menos 2x.
Ô, Carlos, como é que a gente faz isso aqui agora, hein? Quando x tende a zero, vamos lá. Limite de x tende a zero disso aqui vai ser o quê? Limite de x tende a zero de 1 menos 2x elevado a 1 sobre x, né? Porque como aqui é a raiz de x, então eu posso escrever isso aqui como 1 sobre x. Como x tende a zero, tem um teoremazinho. Ah, Carlos, esse teorema, né? Rapaz, está parecido, né, Carlos? Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero, dá E. E agora, hein, Carlos? A gente vai ter que dar um jeito. Você suspeita que, como aqui é menos e aqui é mais no teorema, eu vou dizer que W é menos 2x. Isolando x, menos W sobre 2. Aí vou pensar assim. Como aqui eu tenho 1 sobre x e x é menos W sobre 2, eu vou inverter o lado esquerdo e inverter o lado direito. 1 sobre x é igual a menos 2 sobre W. Então, olha as substituições que eu vou fazer. No lugar de menos 2x, eu vou chamar de W, e 1 sobre x eu vou chamar de menos 2 sobre W. Vamos fazer isso? No lugar de menos 2x eu vou botar W, e no lugar de 1 sobre x eu vou botar menos 2 sobre W. Aí, observe. Como x tende a zero, se eu fizer x0 aqui, menos 2 vezes 0, W é zero. Então, limite quando W tende a zero disso aqui. Ficou bem parecido com o teorema. É, bem parecido, só que eu ainda preciso fazer um negócio. Aqui, né, menos 2 sobre W, eu vou deixar 1 sobre W e botar um menos 2 aqui. Olhando para isso aqui agora, gente, e olhando para isso aqui, você concorda que isso aqui é, então ficou E elevado a menos 2. O limite de W tende a zero de E elevado a menos 2 é um número, gente. Então fica E elevado a menos 2. Ou, se eu quiser inverter, opcional, 1 sobre E ao quadrado. Isso é a mesma coisa que isso. Isso já é a resposta, gente. E elevado a menos 2 ou 1 sobre E ao quadrado. Ô, Carlos, isso aqui é indeterminado, é? Você não percebeu não? Quando x tende a zero, fica 1. Raiz x de 1 é 1 elevado a 1 sobre x. Só que quando x tende a zero, dá infinito. Ah, fica 1 elevado ao infinito. Caso de indeterminação, viu, gente? 1 elevado a infinito. Você entendeu? Porque quando eu disse raiz x de 1 é 1 elevado a 1 sobre x. Quando x tende a zero, 1 sobre 0 é infinito. Ah, cara, entendi. Por isso que você teve que fazer o teorema. E elevado a menos 2 ou 1 sobre E ao quadrado. Muito interessante o exercício 14. Gente, sem dúvida nenhuma, é uma aula extremamente puxada, que exige muito de você, porque são teoremas muito particulares. Então, eu sugiro que você dê um reforço especial a essa aula, tá? A nossa próxima aula vai fechar limites, é a aula 11, Teorema do Confronto. Ela, na realidade, dá continuidade a partir da aula 8. Então, a aula 11, ela vem exatamente após a aula 8. As aulas 9 e 10 seriam aulas mais de complemento de conteúdo, tá bom? E se preparem, porque a partir da aula 12 vamos entrar no fantástico mundo das derivadas. Um grande abraço, até lá!